Ei, você aí que está me assistindo agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, ou então você é inscrito no canal e começou a assistir esse vídeo. Você quer saber qual é a solução para esse seu problema? E você deve assim, Gisele, quem é ela para ter a solução do meu problema? Ou então você pode dizer assim, eu sei que é Jesus, eu sei que é a palavra de Deus. Então, por mais que você saiba e fale que é Jesus, que é a palavra de Deus, mas como é que essa palavra tem se relacionado com você? Será que você tem desfrutado de tudo que a palavra de Deus te garante? E qual é a forma que você pode fazer com que essa palavra se torne real, concreta, materializada na tua vida para esse problema que você está enfrentando? Quer saber, né? Eu tenho certeza. E se você está duvidando, eu te convido. Continua comigo até o final desse vídeo. Mais uma coisinha, esse direito de dúvida é totalmente seu, mas você jamais vai chegar a um outro nível, a um outro patamar, se você não experimentar. Você não tem nada a perder, não está em casa? Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender mais do Senhor. Sei que é só o início, mas Busca primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas que você está precisando, esse problema que você está enfrentando, o Senhor vai prover tudo o que você precisa. Continua buscando Ele em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas para você. Vamos para a leitura do texto? Capítulo 1 do livro O Poder da Oração Intercessória. Esse é o poder que vai ser liberado sobre a sua vida, seja na oração individual ou seja na oração em grupo. O Senhor vai operar milagres. E aí você deve estar falando, Gisele deve estar ficando louca. E sei lá, você pode pensar o que você quiser, porque a loucura para esse mundo é sabedoria para Deus. Então deixa eu ser louca assim, louca por Jesus. E eu quero desafiar você. Esse é um desafio que eu faço a você. Se você começou a assistir esse vídeo hoje e ir até o final, porque a gente vai ter muito trabalho desse livro aqui, e você for até o final todos os vídeos comigo, e a sua vida não mudar em poder, em glória, eu não me chamo mais Gisele. Porque eu tenho certeza no Deus que eu sirvo, eu tenho certeza no que Ele fez e no que Ele está fazendo comigo nesse tempo e que o mundo inteiro está em crise. E eu tinha tudo pela infância que eu tive, né? Pela falta de educação financeira, que isso nunca existiu para mim, e pela realidade que eu vivi. Quem me acompanha aí no canal já há um tempo sabe como foi difícil para mim na infância, na minha adolescência, e hoje, se eu sou um pouquinho melhor, se eu não estou passando, né, nenhuma crise existencial nesse momento, é porque eu fui sustentada pelo próprio Deus e pela palavra dele por muita oração. Vamos para a leitura? A prioridade da intercessão. Lembro-me de como era quando eu estava cortejando minha mulher, Ceci. Estava tão apaixonado por ela que o interesse em tudo o mais empalideceu comparado a isso. Eu pensava nela de manhã, quando acordava, e continuava em minha mente à noite, quando eu ia dormir. Quando estávamos separados pela distância, eu ficava infeliz e lhe escrevia praticamente todos os dias. Quando o tempo de separação terminava e ficávamos juntos novamente, eu queria que ela estivesse sempre ao meu lado. A companhia dela era e continua sendo minha maior alegria na terra. Gosto de pensar nos meus momentos de oração como momentos em que estou cortejando Deus. Às vezes, refiro-me a eles como visitas de oração, nas quais converso com Deus como faria com um membro da família ou com um amigo íntimo. Sem dúvida, passo mais tempo fazendo isso do que fazendo pedidos. O famoso versículo de Provérbios que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, em Provérbios 3:6. Poderia ser traduzido como: em tudo que você corteja, busque primeiramente
a intimidade com Deus. Em outras palavras, devemos cortejar Deus antes de cortejarmos pessoas, dinheiro, sucesso ou qualquer outra coisa que possamos buscar. Quando fazemos, essa se torna a nossa maior motivação para orar. Eis um exemplo impressionante do poder motivador do amor. Alvin Strager, um senhor de 73 anos de Lawrence, Iowa, queria visitar seu irmão de 80 anos que recentemente havia sofrido de um derrame em Blue River, Wisconsin. O único problema era que Alvin não tinha carteira de motorista devido à sua deficiência visual. Evidentemente, não querendo pegar um ônibus, trem ou avião, ele precisou encontrar uma solução. Determinado a ver seu irmão em 1994, Alvin subiu em seu cortador de grama e dirigiu por várias centenas de quilômetros, um trajeto de várias semanas, até Blue River, Wisconsin. Que demonstração do poder do amor! A motivação do Sr. Strager para fazer uma jornada como aquela foi encontrada no amor por seu irmão. Nós também estamos começando uma jornada, a jornada de aprender a interceder. Nossa motivação para orar também será encontrada no poder do amor. Como crentes em Jesus Cristo, fomos convidados a ter um relacionamento de amor com Deus, como pai e amigo. Esse relacionamento é a prioridade número 1 da intercessão. E a nossa jornada precisa partir desse ponto. Todos os nossos esforços cristãos, inclusive a oração, devem nascer da intimidade com Ele. Paulo disse aos Coríntios: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, 2 Coríntios 11:3. A devoção, que é o nosso relacionamento com Cristo, não precisa ser complexa. A vida em si já pode nos deixar bastante assoberbados e a última coisa que precisamos é complicar a nossa caminhada com Deus. O relacionamento com Jesus precisa manter-se puro e simples. Apresentar a você qualquer faceta da oração sem deixar isso claro seria deixar você correr o risco de se frustrar e, por fim, fracassar. A nossa motivação para orar deve ser o relacionamento, a comunhão com Deus. Enfatizo isso não apenas porque é verdade, mas também porque as nossas tendências e necessidades humanas às vezes fazem com que percamos esse ponto de partida crucial na oração. Costumamos colocar o carro na frente dos bois. 3 possíveis motivos e dos pontos de partidas para a oração: ter comunhão com Deus, as nossas necessidades e as necessidades dos outros. Costumamos começar pelo segundo ou terceiro. Entretanto, pediram a Jesus para ensinar seus discípulos a orar. Ele não começou dizendo: provedor nosso que estás nos céus, generoso seja o teu nome. Ele também não nos encorajou a dizer: patrão nosso que está no céu, doador de tarefas seja o teu nome. Na verdade, Jesus resolveu a questão de uma vez por todas com a única oração modelo que nos deu quando nos instruiu a começarmos assim: Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9. Por que isto é tão importante? Porque nenhum relacionamento construído em torno da necessidade de usar outra pessoa pode se tornar duradouro e expressivo. Por outro lado, os relacionamentos amorosos construídos em torno da verdadeira comunhão e do prazer da amizade sempre resultam em servir um ao outro. Paulo disse que o seu amor a Deus e não o dever ou a recompensa o constrangia a servir a Deus. Ver 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Conta-se a maravilhosa história de um casal que tinha grande amor um pelo outro. Casados por mais de meio século, este casal tinha uma brincadeira especial que costumavam fazer desde a época em que se conheceram. O objetivo era escrever voqueta
em um local surpresa para que o outro encontrasse. Voqueta, entre aspas, né? V-O-Q-E-T-A, era escrito no açúcar e na farinha, na umidade das janelas e no vapor deixado no espelho depois de um banho quente, onde a palavra reaparecia banho após banho. A certa altura, a mulher chegou a desenrolar o rolo inteiro de papel higiênico para escrever Voqueta no último pedacinho. Pequenos bilhetes com Voqueta eram encontrados no para-brisa, nos assentos do carro e no volante. Eram enfiados dentro dos sapatos e deixados debaixo do travesseiro. Voqueta era escrito na poeira dos móveis e nas cinzas da lareira. Essa palavra misteriosa era tão parte da casa deles quanto a mobília. Esse casal tinha um amor verdadeiro que era puro e duradouro, mas que apenas um jogo de flerte, o amor profundo deles era um modo de vida cuja beleza inigualável dificilmente poderia ser sondada. O relacionamento deles baseava-se na devoção e no afeto apaixonado de quem todos experimentam. Qual era a mensagem que eles compartilhavam? V-O-Q-E-T-A. Veja o quanto eu te amo. Minha filha Hannah se aproximou de mim outro dia e disse: "Eu amo você, papai." "Tudo bem, o que você quer?" perguntei brincando. "Nada", disse ela. "Eu só queria dizer que amo você." Meu coração se derreteu. Como qualquer bom pai, adoro agradar minha família provendo suas necessidades, mas nada se compara a ouvir que eu sou amado por nenhuma outra razão, a não ser o fato de que sou amado. Assim como brinquei com Hannah, acusando-a de querer alguma coisa ao dizer que me amava, se nossa primeira motivação para orar for ter as nossas necessidades atendidas, a oração se tornará apenas uma maneira de usar Deus. Ele será uma conveniência, como a loja da esquina. A oração será uma técnica de sobrevivência, uma espécie de 190 celestial, ou seja, 190 celestial, entre aspas. Isso nunca resultará em uma vida de oração consistente e significativa, assim como um relacionamento humano fundamentado e motivado na ideia de: o que é que eu levo nisso? No fim das contas, fracassará. O mesmo acontecerá com o nosso relacionamento com Deus. Se ele for baseado nessa mesma mentalidade, do mesmo modo, se minha principal motivação para orar for interceder pelos outros, isso também finalmente fracassará como fator motivador. Este desejo de atender a necessidade que Deus tem de intercessores, assim como atender a necessidade das pessoas de intercessão, é nobre. Mas, enquanto a primeira motivação se resume em usar Deus, essa por fim resultará em uma sensação totalmente desmotivante de se sentir usado. Isso levará a um relacionamento baseado no desempenho ou, o que é pior, a um exercício religioso legalista, nenhum dos quais é motivador positivo. Se esse for o nosso ponto de partida, a oração se torna uma obrigação. Nós nos sentimos como assalariados, trabalhando e abrindo caminho para o céu através do nosso pagamento de sacrifício, cumprindo tarefas como cristãos obedientes que somos. Isso promove a crença errônea de que o único, muito bem, entre aspas, que um dia ouviremos é o único prazer que receberemos será na eternidade. Não é isso que o nosso Pai Celestial deseja. A oração e a intercessão devem ter tudo a ver com amizade, relacionamento e parceria com o nosso maravilhoso Pai. Cada um de nós preferiria ser um parceiro do que um empregado. Poucos dias antes dos discípulos receberem dele sua maior comissão, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, versículo 15.
Jesus estabeleceu o tipo de relacionamento de trabalho que queria ter com eles. Já não os chamo servos, eu os tenho chamado amigos, disse ele em João 15, versículo 15. Ele lembrou aos seus seguidores que o maior mandamento de Deus foi que o amemos, e depois que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, vê Mateus 22, versículos 37 ao 39. Não porque Deus seja tão egoísta e egocêntrico que simplesmente queira ficar em primeiro lugar. Ao contrário, é para nos garantir que Ele deseja um relacionamento de amor conosco, mais do que deseja as nossas boas obras. Também nos lembra de que todo sucesso e prazer na vida devem fluir do relacionamento com o nosso Criador, que é o doador da vida. Em outra ocasião, Cristo lembrou a uma seguidora e amiga, Marta, que ter comunhão com Ele era mais importante do que servi-lo. Enquanto Marta estava na cozinha preparando uma refeição para ele, sua irmã Maria havia escolhido o mais importante, ou, como diz a versão NVI, a boa parte, de se sentar aos pés de Jesus, ouvindo, ver Lucas 10, versículo 38 ao 42. A história a seguir é sobre uma mãe ocupada na cozinha e nos dá uma ilustração moderna similar. Uma jovem mãe estava tentando fazer seu trabalho enquanto sua filhinha Trace a observava. A mãe tinha farinha de pão nas mãos, a filha tinha tempo nas mãos. Trace estava sem ideias para se distrair e agora estava dependendo de sua mãe para isso. A jovem mãe decidiu aproveitar essa oportunidade para contar uma história bíblica a Trace. Fazendo isso, ela podia continuar a misturar a farinha de pão. Sua intenção era servir pão de canela quente e fresco no jantar. Ela escolheu a história bíblica de Maria e Marta, como relatada em Lucas 10, versículos 38 ao 42. Maria e Marta e seu irmão Lázaro convidaram Jesus para ir à casa deles para jantar. Começou ela enquanto continuava fazendo pão de canela. E olhou para baixo e percebeu claramente que o que a sua filha realmente queria era sua atenção completa. Ela queria contato, olho no olho. Ela queria que sua mãe a segurasse. Quando a mãe parou de amassar a farinha, Trace olhou para cima. A melhor parte. É isso que você quer de mim, não é? Ela perguntou. Trace indicou com a cabeça que sim. Frequentemente ficamos tão concentrados em concluir uma determinada tarefa que nos esquecemos do que é realmente importante. Priorizarmos o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar e depois com aqueles a quem amamos. Através do apóstolo João, Jesus repreendeu suavemente o grupo de crentes que vivia em Éfeso, ver Apocalipse 2, versículos 1 ao 7. Depois de elogiá-los pela sua fidelidade e boas obras, Jesus lembrou-lhes do que o seu relacionamento de amor com ele era preeminente. Eles haviam deixado seu primeiro amor e estavam correndo o risco dos resultados inevitáveis e decepção e diminuição da motivação. Lembre, acredito que Jesus estava dizendo a eles: essas boas obras devem fluir de um relacionamento comigo e não defini-lo ou substituí-lo. Abraão, mencionado nas Escrituras como amigo de Deus, ver em 2 Crônicas 20, versículo 7, e Isaías 41, versículo 8, e em Tiago 2, versículo 23. Foi um intercessor poderoso, o primeiro intercessor mencionado na Bíblia. Ele não era amigo de Deus porque era um intercessor. Ele era um intercessor porque era amigo de Deus. A diferença pode ser sutil, mas eu lhe garanto que não é pequena. Por sinal, Abraão era bastante ousado na sua intercessão, fazendo perguntas a Deus do tipo: não fará justiça o juiz de toda a terra? Ver Gênesis 18, versículo 25. Os relacionamentos íntimos geram esse tipo de ousadia. Não uma irreverência arrogante, mas uma ousadia confiante que elimina o medo da rejeição, de ser mal compreendido. Quando preciso de um favor, peço a um amigo ou a um membro da família, e não a um estranho.
Se tiver dentro das possibilidades daquela pessoa de ajudar, ela o faz. Deus quer que tenhamos tanta intimidade com Ele que isso gere uma intercessão ousada, confiante e eficaz. Desejo desesperadamente que você possa experimentar esse tipo de intimidade no seu relacionamento com Deus. Nossa amizade com Deus é retratada na Bíblia por uma famosa montanha em Israel. O nome dela, Hebron, na verdade significa amizade, companheirismo ou comunhão. Abraão, o amigo intercessor de Deus, foi associado a esse monte, como um marco memorial que ele está enterrado ali com a sua mulher Sara. Convenientemente, o simbolismo associado a essa montanha bíblica nos fala muito sobre a amizade com Deus e o que ela gera para o intercessor. Na medida em que olhar para essas maravilhosas imagens, você também vai querer viver nesta montanha de amizade. Em primeiro lugar, sendo o ponto mais alto de Israel, o Monte Hebron nos ensina que o ponto culminante da vida cristã é o pináculo de onde tudo o mais deve fluir, é a amizade com o Todo-Poderoso. É somente a partir dali, quando olhamos para baixo e vemos tudo na vida, que a perspectiva correta pode ser obtida. O salmista estava confuso com a prosperidade das pessoas mais, até que ele viu as coisas do ponto de vista de Deus. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Salmo 73, versículos 3, 12 e 16. Então, prosseguiu explicando o que eliminou sua confusão. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Os que afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor. Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmos 73, versículos 17, 27 e 28. Assim a gente está encerrando essa primeira parte do capítulo 1. E você está gostando? Deixa então nos seus comentários aquela parte que mais tocou você. Lembrando que é a primeira parte só do capítulo 1. O próximo vídeo será a segunda parte desse capítulo, a parte final. E aí você vai deixar nos comentários também o que mais te impactou, aquilo que você entendeu. O nosso início tem que ser intimidade, buscar amizade com Deus. Se você só se considerava servo do Senhor, esse é o momento. Senhor, eu quero me achar como teu filho, como teu amigo. Eu quero estreitar a minha amizade contigo. E assim, a nossa oração, a nossa intercessão vai ser completamente diferente. Nós não seremos apenas aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que intercedem e são amigas de Deus, mas aquelas pessoas que, porque são amigas de Deus, conseguem orar e interceder, porque a gente sabe daquilo que o nosso Pai querido quer e anseia em seu coração. Aguardo você no próximo vídeo e continue sendo edificado pela palavra de Deus. Tchau!